Na Bíblia a gente encontra muitas histórias que nos motivam, que nos encorajam, e histórias que a gente aprende com os erros dos outros. E os erros dessas pessoas afastavam os propósitos que Deus tinha na vida delas, afastava a vontade de Deus. E quando a gente vê os erros dessas pessoas, vemos que eles não fizeram a vontade de Deus. E se a gente não faz a vontade de Cristo, não é coisa boa. A gente não consegue nem cuidar de nós mesmos, sabe? Se a gente cai, a gente fica caído lá mesmo, sabe? E não tem quem nos ajude se não for Jesus. A Bíblia fala que a gente é tão fraco, tão falho, que a gente não pode nem colocar um dia mais na nossa vida, porque o dia da nossa vida já foi colocada. A gente tem um limite, a gente vai morrer um dia, e a gente não consegue nem viver, a gente não consegue nem ir contra a morte, sabe? De tão fraco a gente é. Mas Jesus, Deus, Ele fez algo que vai muito além da nossa capacidade. Ele não só viveu a vida dele toda sem pecado, mas venceu a própria morte. Algo que nenhum ser humano conseguiu fazer. Jesus, Ele veio e fez por nós aquilo que a gente não é capaz de fazer pelas nossas próprias forças. É daí que vem a graça. A graça é você receber algo que você de fato não merece e não consegue, mas isso é dado para nós sem merecermos. Mas Jesus morreu para que venhamos ter um relacionamento com Ele, com o próprio Deus. Jesus é o próprio caminho. Logo, Ele sendo o caminho, cara, a gente pode viver, agora a gente pode ter um relacionamento com Deus através do caminho, através da nossa caminhada em Cristo Jesus, porque é através dele que vamos nos ligar, que vamos nos conhecer de fato o próprio Deus. Por isso que Cristo é o maná, sabe? É a comida do céu, porque quanto mais estamos mais perto de Cristo, quanto mais nos alimentamos de Jesus Cristo, mais conhecemos Deus. E cara, Deus é infinito. Sempre tem algo a mais para conhecer. Então essa é a graça. Não é merecida, não é comprada, mas é dada, é recebida. Porque simplesmente Deus nos amou. E não foi porque a gente é justo, ou santo, ou perfeito, ou algo que venha cativar os olhos de Deus. Não, porque simplesmente Deus nos amou. A Bíblia toda nunca é Deus querendo se portar consigo próprio, mas é Deus querendo se aproximar da tua criação. É Deus querendo justificar a tua criação através de Cristo. Mas as criaturas dele o mataram. Mataram o autor da vida. E nessa história toda da Bíblia, a gente pode tirar algumas coisas boas dela, nesses erros desses homens, e que a gente venha eliminar o mal que está em nós, para estar mais perto de Jesus. Mas precisamos de Jesus para isso, precisamos do Espírito Santo para isso, porque se a gente for com as nossas próprias forças nos consertar a nós mesmos, não vamos conseguir. E é por isso que é necessário, cara, um relacionamento com Deus. E é por isso que é necessário uma busca intensa, com todo o coração, sendo um amor sincero, não um amor fingido, mas um amor que você venha realmente querer se aproximar dele, não por querer algo em troca, mas porque simplesmente você ama ele, porque ele te amou primeiro. E uma das histórias da Bíblia que eu, cara, amo é a história de Balaão. Acho que a maioria dos cristãos conhece, até mesmo quem não é cristão. E resumindo a história de Balaão, existia um rei naquela época chamado Balaque, e ele enviou uma mensagem para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava literalmente conquistando várias terras, sabe? E eles estavam com medo de Israel, do povo de Deus, sabe? Mas Deus disse a Balaão para não amaldiçoar o povo, sabe? O povo de Israel, porque esse povo é abençoado, sabe? É protegido por Deus. Então Balaão não quis amaldiçoar o povo, Balaão realmente obedeceu a Deus naquele instante e não quis. Mas uma das passagens que eu mais gosto é essa aqui, cara, que tá no versículo 17 do capítulo 22 de Números. Pagarei muito bem e farei tudo o que você me pedir. Por favor, venha amaldiçoe esse povo para mim. Esse é Balaque falando. Só que Balaão ele vai e responde: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Aí em seguida diz: naquela noite, Deus veio a Balaão e lhes disse: uma vez que esses homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Então Balaão vai, pega sua jumentinha e vai e segue os oficiais de Moabitas. Só que a Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu sobre Balaão, porque Balaão ele estava desobedecendo a Deus. Então Deus enviou um anjo para se opor ao caminho de Balaão para impedir ele de continuar.
A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então Balaão ele bateu na jumenta, e graças a Deus a Luísa Mel não vivia naquele tempo, porque senão daria ruim piada ruim. Daí, se você continuar a história, Balaão ele bate na jumenta outra vez e depois espanca ela. Luísa Mel. Aí diz assim no versículo 28: Então o Senhor fez a jumenta falar: O que eu lhe fiz para que você me venha bater 3 vezes? Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Aí o anjo do Senhor diz: Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Aí Balaão disse: Pequei. Então a história fala que a jumenta, ela tecnicamente obedeceu a Deus. Ela teve temor a Deus, sabe? Só que o próprio Balaão, que era para ter temor a Deus, não teve. O próprio Balaão, que era para obedecer a Deus, não obedeceu. E sim, provavelmente você deve estar perguntando: mas Deus que mandou ele para lá, Deus que disse, então vá com eles. Mas preste atenção, antes de Deus falar vá com eles, ele diz, antes, no versículo 12, Deus disse a Balaão: não vá com eles, não amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Quando Deus fala, levante-se e vá com ele fala, contudo, faça o que eu mandar. Deus está falando, cara, faz o que tu quiser, mas faça a minha vontade. Então Balaão, ele tinha 2 caminhos a seguir. A vontade dele, que é ir com aqueles oficiais moabitas para amaldiçoar o povo de Israel, ou ir no caminho de Deus, que é obedecer e não amaldiçoar. Aqui a gente entende que Deus, ele dá uma palavra e continua nessa palavra. Ele não é um Deus de desordem, sabe? Deus é um Deus que põe a palavra e cumpre. A gente vê até em Moisés, que Moisés ele meio que vacilou com Deus. E quando Moisés chega a Deus e fala: Deus, por favor, deixa eu entrar na terra prometida. E Deus fala: não vou deixar você entrar na terra prometida, porque eu já tinha falado para você que eu não ia deixar. E eu continuo com essa promessa. Eu não vou atrás das minhas palavras, eu não volto atrás. Então a gente entende que quando Deus ele coloca uma palavra, ele nunca volta atrás com aquela palavra. Deus continua ali. Deus é fiel para continuar na palavra que ele disse. Só que Balaão, ele não quis escutar isso. Balaão, ele mesmo recebendo a palavra de Deus, ele ficou cego. Até porque a palavra mesmo fala que Deus abriu os olhos de Balaão. Balaão, ele estava cego pelas próprias vontades dele e não seguiu a vontade de Deus. A gente, muitas das vezes, a gente é igual a Balaão. A gente se cega a si próprio pelas nossas próprias vontades. É como se a gente fosse construir uma casa na areia e essa casa vai ser derrubada, sabe, mano? Mas se a gente construir a casa na rocha, que é Cristo Jesus, a casa vai se firmar, ela vai ter um firmamento forte, mano, que não vai nos deixar cair. E se cairmos, ele nos levanta. Mas se a nossa casa cair e a nossa casa estiver firmada na areia, não vai ter ninguém que nos levante. As nossas forças não vai ser o bastante. Então, cara, a gente entende pela história de Balaão que, primeiro, quando Deus ele dá uma palavra, ele é fiel para cumprir aquela palavra até o final. Mas se a gente fosse seguir as nossas próprias vontades, nossas próprias forças, vai dar BO, vai dar ruim, e ainda por cima vamos ser processados pela Luísa Mel por estar batendo uma jumentinha. Aí não dá, né? Então que a gente venha se entregar totalmente pra ele, sabe, mano? Que a gente venha nos inundar da presença dele. Que a gente venha nos jogar. Se a gente for ler a palavra, se a gente for adorar, se a gente for orar constantemente, sem parar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente venha nos aproximar dele. Não porque ele precisa de nós, mas é porque necessitamos dele.